Em 4 de outubro de 1957, o céu noturno deixou de ser apenas um domínio de estrelas e mistérios para se transformar no palco de um pavor tecnológico profundo que mudaria o curso da história humana. Um pequeno ponto de luz cruzava a imensidão negra da atmosfera, emitindo um bip rítmico, metálico e constante que soava como o tic-tac de um relógio apocalíptico nos ouvidos da inteligência americana. O Sputnik soviético não era meramente um satélite artificial. Era o símbolo máximo de que os Estados Unidos haviam perdido a supremacia científica e estavam agora vulneráveis dentro de suas próprias fronteiras. Naquele clima gélido de Guerra Fria, a maior preocupação estratégica não era apenas o impacto físico imediato de uma bomba atômica, mas a paralisia total que ela causaria na estrutura da nação. O sistema de comunicações da época era uma arquitetura frágil e perigosamente centralizada, composta por fios de cobre e centrais de comutação que dependiam rigidamente umas das outras. Um único ataque certeiro em uma cidade estratégica poderia deixar o país cego, surdo e totalmente incapaz de coordenar qualquer resposta defensiva, mergulhando a nação no caos absoluto e no isolamento total em questão de segundos. Para evitar esse desastre iminente e restaurar a confiança na ciência nacional, o governo americano decidiu investir milhões de dólares na criação da ARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada. O objetivo era claro e urgente: fomentar inovações disruptivas que garantissem que a tecnologia americana jamais fosse superada novamente por qualquer adversário. Foi nesse ambiente de urgência militar, pressão política e segredo absoluto que surgiu a figura de J.C.R. Licklider, um psicólogo e cientista da computação com uma visão que parecia saída das páginas de uma ficção científica visionária. Enquanto seus colegas e contemporâneos olhavam para os computadores da época como máquinas monstruosas que ocupavam salas inteiras e serviam apenas para cálculos matemáticos complexos e burocráticos, Licklider enxergava algo muito maior e mais profundo. Ele idealizava o que chamava carinhosamente de rede intergaláctica de computadores. Para ele, essas máquinas não deveriam ser apenas calculadoras isoladas em salas trancadas, mas ferramentas dinâmicas de comunicação que permitiriam que mentes humanas compartilhassem dados, ideias e recursos em tempo real, independentemente da distância geográfica que as separasse. Contudo, a concretização dessa utopia digital exigia uma revolução técnica na forma como a informação viajava pelos cabos. Foi então que surgiu o conceito radical e controverso de chaveamento de pacotes. A ideia era desmembrar qualquer mensagem ou dado em pequenos pedaços independentes que seriam enviados separadamente pela rede. Cada pacote encontraria o caminho mais rápido disponível através de uma malha complexa e, ao chegar no destino final, eles se reuniriam para reconstruir a informação original de forma perfeita. Se um nó da rede fosse destruído por um bombardeio, os pacotes simplesmente mudariam de rota automaticamente, tornando o sistema de comunicação praticamente indestrutível e resiliente. Mas essa proposta encontrou uma resistência feroz e conservadora. A gigante das telecomunicações, AT&T, que detinha o controle absoluto das linhas telefônicas no país, ridicularizou abertamente a ideia. Para os engenheiros tradicionais da empresa, a noção de que uma rede poderia funcionar de forma eficiente sem uma central de controle e sem circuitos fixos dedicados era uma impossibilidade técnica completa. Eles afirmavam com arrogância que esse sistema de pacotes era uma loucura teórica que jamais funcionaria na prática e se recusavam terminantemente a colaborar com o projeto da ARPA. Apesar do ceticismo das grandes corporações, a pressão sufocante da Guerra Fria não permitia recuos ou hesitações.
O projeto avançou nos porões de universidades selecionadas, longe dos olhos do grande público, onde pesquisadores trabalhavam dia e noite para criar os primeiros nós dessa rede experimental. O clima de suspense era palpável em cada corredor. Eles estavam prestes a testar uma teoria que desafiava décadas de engenharia de comunicações estabelecida. Chegamos então ao momento crucial desta jornada épica. No ano de 1929, em um porão úmido e repleto de cabos, na Universidade UCLA, uma equipe liderada por jovens visionários estava pronta para tentar realizar o impossível. Eles planejavam conectar seu computador a uma máquina situada a centenas de quilômetros de distância em outro campus. O financiamento estava no limite e o futuro de toda a conectividade global dependia do sucesso absoluto daquela única e primeira conexão. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O teste histórico estava agendado, o silêncio no laboratório era absoluto e a tensão crescia a cada segundo. Se o sistema falhasse naquele instante decisivo, o projeto seria enterrado e a internet, como a conhecemos hoje, talvez jamais tivesse existido. O destino da comunicação humana estava suspenso por um único comando, enquanto o mundo lá fora nem imaginava que a maior revolução da história estava prestes a começar. O ar no porão da UCLA estava pesado, impregnado com o cheiro acre de ozônio e o calor latente que emanava dos imensos gabinetes metálicos que ocupavam quase todo o espaço disponível. Era a noite de 29 de outubro de 1969, uma data que o mundo ainda não sabia que celebraria. Charlie Klein, um jovem estudante de computação cujos olhos refletiam o brilho bruxuleante e esverdeado dos terminais, sentava-se diante de uma máquina que parecia mais um painel de controle industrial do que um computador moderno. Ao seu lado, o Interface Message Processor, carinhosamente apelidado de IMP, rugia com a força de seus ventiladores internos, processando circuitos que eram o ápice da tecnologia da época. O silêncio na sala era cortado apenas pelo som rítmico das máquinas e pela voz de Klein ao telefone, que mantinha uma linha aberta com Bill Duval, seu colega no Instituto de Pesquisa de Stanford, a centenas de quilômetros de distância. O objetivo era simples em teoria, mas monumental na prática. Digitar a palavra login e verificar se cada letra atravessaria a rede experimental da ARPA de forma íntegra. Com o coração acelerado e a respiração contida, Klein pressionou a tecla L. Recebeu o L? Ele perguntou ao telefone com a voz carregada de expectativa. Recebi, confirmou a voz distante e metálica de Duval. Encorajado, ele digitou a letra O. Recebeu o O. Sim, o O chegou perfeitamente, respondeu o colega. Mas o destino, como frequentemente faz nos grandes momentos da ciência, tinha um senso de humor peculiar. Ao pressionar a tecla G, o sistema subitamente entrou em colapso. O computador em Stanford, incapaz de lidar com a carga ou com o protocolo ainda instável, travou completamente. Naquele instante histórico, a primeira mensagem enviada através da rede, que um dia envolveria o globo terrestre, resumiu-se a apenas 2 letras: LO. Para um observador casual, aquilo poderia parecer um erro grotesco ou um fracasso de engenharia, mas para os visionários reunidos naquele porão úmido, aquele LO era o equivalente ao primeiro choro de um recém-nascido. A teoria de chaveamento de pacotes havia finalmente sido validada na prática. A informação havia viajado, quebrado-se em pequenos pedaços e sido entregue através de linhas telefônicas comuns. A equipe não se deixou abater pelo travamento inicial.
Pelo contrário, cercados por xícaras de café frio e diagramas complexos, eles trabalharam febrilmente durante horas, reiniciando sistemas e depurando linhas de código que pareciam ganhar vida própria. Antes do amanhecer, a conexão estável foi restabelecida. Naquela madrugada silenciosa, o nascimento da ARPANET foi oficializado, conectando mentes e máquinas de uma maneira que a humanidade nunca havia experimentado. A rede começou a crescer rapidamente, estendendo seus tentáculos digitais para a Universidade de Utah e a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Contudo, com esse crescimento, surgiu um conflito de identidade profundo que definiria as bases filosóficas da tecnologia. Os militares do Pentágono, financiadores do projeto, desejavam uma ferramenta de defesa robusta e pragmática, capaz de manter o comando nacional durante um possível inverno nuclear. No entanto, os cientistas e estudantes que operavam as máquinas, inspirados pela visão original de J.C.R. Licklider, começaram a usar a rede para fins muito menos marciais. Eles trocavam mensagens sobre filosofia, compartilhavam códigos de programação e criavam as primeiras comunidades virtuais, subvertendo o propósito militar para criar algo profundamente colaborativo. Essa dualidade gerou uma tensão produtiva, mas a ARPANET enfrentava um desafio técnico que ameaçava sua própria sobrevivência: a fragmentação absoluta. Diferentes redes estavam surgindo de forma independente pelo país, mas elas eram como ilhas linguísticas isoladas. Um computador em uma rede de satélites era incapaz de se comunicar com um computador na rede terrestre de rádio ou na rede de cabos da ARPA. Foi nesse cenário de caos técnico que surgiram Vint Cerf e Bob Kahn, dois engenheiros que possuíam a visão necessária para unificar esses mundos divergentes. Eles compreenderam que a rede precisava de uma gramática universal, algo que permitisse a qualquer máquina conversar com qualquer outra, independentemente de sua marca ou localização geográfica. Durante meses de discussões intensas, em salas repletas de quadros negros cobertos de equações, Cerf e Kahn desenvolveram o protocolo TCP/IP. Eles criaram o conceito revolucionário do envelope digital. Cada pacote de informação teria um endereço de destino e instruções precisas de montagem. Se um pedaço de dado se perdesse no caminho, o sistema o detectaria e o enviaria novamente de forma automática. O TCP/IP tornou-se o DNA da internet moderna, transformando um aglomerado de redes isoladas em uma malha global interconectada e indestrutível. O projeto secreto estava finalmente saindo das sombras militares para se infiltrar no mundo civil. Mas ainda havia um abismo a ser superado. Para o público geral, a internet ainda era um labirinto impenetrável de códigos verdes e comandos de terminal. O próximo passo na evolução humana exigiria não apenas engenharia bruta, mas uma interface que desse um rosto amigável a essa inteligência coletiva. O palco estava montado para a entrada de um cientista solitário em um laboratório europeu, cujas ideias tornariam a rede compreensível para cada ser humano no planeta. Enquanto o mundo se aproximava do fim do século XX, a infraestrutura robusta criada por Vint Cerf e Bob Kahn já era uma realidade sólida nos círculos acadêmicos e militares, mas para o cidadão comum, ela ainda permanecia como uma abstração invisível e complexa. O próximo capítulo dessa epopeia tecnológica não seria escrito em um bunker ou em uma universidade americana, mas sim nos corredores silenciosos do CERN, o grande laboratório de física de partículas na Suíça. Ali, entre aceleradores de partículas e mentes brilhantes de todo o planeta, um cientista britânico chamado Tim Berners-Lee estava prestes a dar à internet o rosto que conhecemos hoje. Ele percebeu que a rede era um sistema nervoso central sem uma interface que fizesse sentido para o olho humano comum.
Berners-Lee não queria apenas que as máquinas conversassem entre si. Ele buscava uma forma de que a informação fosse compartilhada de maneira universal, como se todo o conhecimento do mundo estivesse contido em uma única e gigantesca biblioteca digital acessível por qualquer pessoa. Em 1989, Berners-Lee redigiu uma proposta que muitos no CERN consideraram vaga, mas que continha a semente de uma revolução sem precedentes. Ele inventou o HTML, a linguagem de marcação que permitia formatar documentos com textos e links, e o protocolo HTTP, que definia como essas informações seriam transmitidas de forma rápida. Mas o verdadeiro golpe de mestre foi o conceito de URL, o endereço único que permitia localizar qualquer fragmento de informação na rede. Quando ele lançou o primeiro navegador e o primeiro servidor web em 1990, a internet deixou de ser um conjunto de códigos áridos e terminais verdes para se tornar a World Wide Web. Era o nascimento de uma nova dimensão social. O mais impressionante, contudo, foi a sua decisão de não patentear a tecnologia. Em um gesto de altruísmo que ecoa até os dias atuais, ele entregou sua criação à humanidade de forma gratuita, garantindo que a rede nunca pertencesse a uma única corporação, mas sim ao mundo inteiro. Com a web funcionando como uma camada amigável e acessível sobre a infraestrutura da internet, o governo dos Estados Unidos tomou uma decisão histórica: entregar as chaves do reino ao setor privado. O controle rigoroso da ARPA e das instituições acadêmicas começou a ceder espaço para o livre mercado e para a iniciativa comercial. No início dos anos 90, o que nascera como um projeto de defesa estratégica transformou-se em um território de inovação selvagem e fascinante. O boom das empresas de tecnologia foi imediato e avassalador. O navegador Mosaic e mais tarde o Netscape levaram imagens e cores para as telas dos lares comuns, e o som estridente dos modems discados tornou-se o hino de uma nova era de descobertas. De repente, pessoas comuns podiam enviar correios eletrônicos cruzando oceanos em segundos e acessar bases de dados que antes eram privilégio exclusivo de generais e doutores em ciência. A privatização gerou uma incerteza inicial sobre o futuro da rede, mas o resultado prático foi uma explosão de criatividade que mudou para sempre a economia e a cultura global. É emocionante observar a jornada completa deste projeto. O que nasceu do terror absoluto da aniquilação nuclear e do pânico provocado pelo lançamento do Sputnik em 1957, floresceu como a ferramenta definitiva da paz e da conexão humana. O projeto secreto, desenhado meticulosamente para sobreviver a uma bomba atômica, tornou-se o alicerce invisível onde hoje construímos nossas relações afetivas, buscamos educação gratuita e organizamos movimentos sociais que mudam o curso da política mundial. J.C.R. Licklider, com sua visão pioneira de uma rede intergaláctica, talvez não pudesse prever cada detalhe técnico do nosso presente, mas ele entendeu o conceito fundamental. A tecnologia, quando bem direcionada, serve para amplificar o potencial humano e quebrar as barreiras físicas do isolamento. O legado dos pioneiros como Charlie Klein, Vint Cerf, Bob Kahn e Tim Berners-Lee não é apenas técnico, mas profundamente filosófico. Eles nos ensinaram que a internet não foi o invento de um gênio solitário em um momento de inspiração divina, mas sim o fruto de décadas de rebeldia intelectual contra o que era considerado impossível pelas grandes empresas da época. Foi um ato coletivo de coragem técnica, onde cada pequena falha, como o famoso travamento que gerou a mensagem incompleta na UCLA, serviu de degrau para o próximo grande avanço. Hoje, ao olharmos para nossas telas conectadas, não vemos apenas pixels e fluxos de dados.
vemos o esforço de milhares de mentes que acreditaram que o mundo poderia ser mais unido e transparente. A internet tornou-se o espelho da nossa própria espécie, refletindo nossas maiores virtudes e nossos desafios mais profundos. Nesta conclusão da nossa história, percebemos que a rede que conectou o mundo agora define quem somos como seres sociais. Ela transformou o planeta em uma aldeia global, onde a distância física tornou-se um detalhe irrelevante para a troca de ideias. A promessa feita naqueles laboratórios silenciosos de 1969 foi finalmente cumprida em sua totalidade. Enquanto houver uma conexão ativa em qualquer canto do globo, a humanidade nunca mais estará verdadeiramente isolada. O projeto secreto que começou com o medo de uma guerra devastadora terminou com a esperança de uma conexão infinita. Um fio invisível que une cada um de nós em uma única e vasta conversa global que nunca dorme e que jamais terá um fim definitivo. A internet é, em última análise, a prova de que nossa maior força reside na nossa capacidade de nos comunicarmos.